Eu já mudei de vida completamente algumas vezes. Na verdade, todo mundo faz isso durante a vida, né? Porque as circunstâncias vão mudando e a gente precisa se adaptar. Seja para alcançar alguma coisa que a gente quer, seja por causa de um problema, seja porque as coisas mudam mesmo, né? Sem a gente ter como interferir, como na chegada de um bebê. Mas refletindo sobre isso, se hoje eu tivesse que sair de um ciclo de procrastinação e desânimo, eu não começaria por organizar a casa, organizar o trabalho, lista de tarefas, nada dessas coisas. Eu começaria pelo que sustenta tudo isso. Eu começaria por organizar, por colocar ordem no meu corpo, na minha mente, na minha alma, no meu espírito. Por quê? Porque sem esses 4 pilares, toda mudança vai ser temporária. Porque uma hora eles vão te cobrar, né? Eles, fala eles, né? Parece até alguma coisa assim, né? Fora de nós. Mas sem esses 4 pilares, a gente vai ter um momento que realmente vai ser preciso parar e todo o resto que foi organizado vai acabar se perdendo pelo menos um pouco, sabe? Então, nesse vídeo eu quero te falar exatamente como eu faço e como eu faria se eu estivesse querendo sair desse ciclo de procrastinação e desânimo. Então, se você está querendo sair desse lugar, já deixa o seu like aqui, já se inscreve no canal, que aqui a gente fala muito sobre essa questão de produtividade, sobre ordem, mas uma ordem que começa dentro da gente, tá? Bom, eu sou aquela pessoa que tem a tendência a deixar o corpo de lado, sabe? Eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, que eu não gosto realmente de fazer exercício, né? Eu já disse isso por aqui também, mas eu tô num trabalho para tentar mudar isso. Mesmo assim, né, mesmo eu tendo essa dificuldade, desde novinha eu nunca deixei de me mexer, eu nunca deixei de fazer alguma coisa, sabe, de estar envolvida em algum esporte, nem que eu não me destacasse nem nada, porque eu também nunca fui muito, né, desse meio, mas eu estava sempre fazendo alguma coisa, até porque eu tinha exemplo dentro de casa. A minha mãe sempre foi muito de se exercitar, sabe? Todos os dias eu via minha mãe fazendo ginástica, quando não era em casa, era na academia, mas ela sempre estava fazendo, até hoje, né? Até hoje ela continua com esse hábito, que é um ótimo hábito, né? Bom, mas aqui eu quero te trazer uma visão, né? Essa visão que eu estou trabalhando agora na minha cabeça, para ver se eu consigo mudar isso de uma vez por todas, né? Que eu aprendi com um livro que eu li recentemente chamado Você é um Templo. Na verdade, eu já tinha uma ideia sobre isso e nesse livro o autor ele traz muito essa perspectiva que eu vou trazer aqui para você. Bom, a gente separa sempre esses 4 pilares, né? Ou às vezes também só 3: corpo, mente, alma, o corpo, mente, alma e espírito. Mas essa separação, ela acontece mais por uma questão didática, né? Para a gente conseguir, para a gente tentar equilibrar essas coisas, né, com as coisas que a gente faz na nossa vida. Mas a verdade é que a gente é uma unidade, que isso tudo está junto, né? A alma ela só se separa do corpo quando a gente morre. E para quem tem fé, sabe que quando a gente, depois que a gente morre, né, há essa separação. Mas lá na frente, né, quando houver o juízo final e tudo, a gente vai receber o nosso corpo de volta, vamos dizer assim. Estou falando aqui de forma bem simplista, mas também o assunto aqui não é esse. Bom, então se você entender o que eu vou te falar agora, você vai ter um mapa, primeiro, para recomeçar, né, para conseguir agora sair desse ciclo de procrastinação e desânimo e também para recomeçar quantas vezes você precisar, porque de fato a gente vai cair, né? Uma hora a gente acaba deixando capenga algum desses pilares aí. Mas a ideia é ter a constância, né? A gente não. E constância não é que a gente nunca vai falhar, é sempre voltar, né, para o rumo, voltar para o trilho. Então, para que a gente consiga entender isso, né, a verdadeira importância de cada um desses pilares, a gente precisa entender o que isso significa na nossa vida. Bom, é meio que óbvio, né? Mas eu vou falar assim mesmo. O corpo, né, a dimensão do corpo é a dimensão que nos insere no mundo material. Então, é o corpo que nos permite agir aqui, né? Quando a gente nasce, o que está nascendo ali é o nosso corpo, é a nossa existência, na verdade, a gente já existe antes, né? Mas a gente passa a agir através do nosso corpo. A mente
ela é uma faculdade da alma, que é a faculdade que pensa, que raciocina, que entende, né? É isso que significa a nossa mente. A alma é o centro da nossa vida interior, então é onde está a razão, a vontade, as emoções, a identidade, né? E onde está também muita confusão, porque a alma é esse lugar onde a gente tem as nossas inclinações para o bem e para o mal, e é onde a gente precisa, né, escolher, né? É com a alma que a gente escolhe cada coisa na nossa vida, né? Com a alma que a gente acaba, na verdade não é que é com a alma, é iluminado, deveria ser iluminado pela razão, né? Mas na realidade muitas vezes a gente escolhe as coisas iluminado pela emoção, pelo que a gente quer. Então esse lugar é um lugar um pouco confuso do nosso eu, né? Vamos dizer assim. E o espírito é a parte mais profunda da alma, criada para se relacionar com Deus, né? Então a gente uma vez eu vi uma pessoa falando, que eu achei muito interessante, que ele falou o seguinte, né? Eu tinha um pouco essa confusão na minha cabeça, que a alma é esse lugar de confusão, que é o que eu disse aqui, né? Mas é um lugar que, se a gente começar que a gente está aqui para trabalhar isso, né? Então, que a gente está aqui para como se fosse assim, uma água turva, para esperar, ajudando, né, claro, essa água turva decantar, para que a gente possa enxergar o espírito, né? Então, o espírito é essa dimensão da alma que ela está mais voltada diretamente para Deus, né? Para nossa capacidade de conhecê-lo, de amá-lo, né? De modo sobrenatural. Então, se a gente não trabalhar a nossa alma, se a gente não educar a nossa vontade, se a gente não trabalhar nossas más inclinações, essa água, ela continua turva e a gente não consegue vislumbrar isso, a gente não consegue enxergar o espírito, a gente não consegue, né, olhar realmente para o que transcende isso aqui, né? Então a gente pode fazer até uma analogia com uma vela. Bom, o que seria a cera da vela, né? Seria o corpo, a matéria visível que a gente tem, a chama acesa, né? Seria a alma, o princípio vital que a gente tem. A luz da vela, né? Seria a nossa mente, a atividade intelectual, o que ilumina a nossa vida. E a direção da luz para o alto seria o espírito, a abertura que a gente tem para Deus, porque só o homem tem essa abertura para Deus, né? Então, quando você entende que corpo, mente, alma e espírito não funcionam separados, a gente percebe também que não adianta ter disciplina no trabalho e negligenciar a nossa oração, né? Ou qualquer outra prática espiritual que você tenha aí. Não adianta a gente estar numa boa forma física, mas alimentar a nossa mente com lixo, né? Com o que não nos edifica. E também com ressentimentos, né? Com coisas que realmente fazem a gente ficar cada vez com a alma cada vez mais, como é que eu posso dizer, pequena, né? Com a alma cada vez mais ressentida. A energia verdadeira, ela vem dessa harmonia toda, né? Então, muitas vezes esse desânimo que a gente vive é porque a gente não está olhando para isso de forma unificada, né? Às vezes a gente, nossa, cuida tão bem do corpo, né? Se alimenta direito, tudo, mas deixa os outros pilares todos de lado. Então, é nítido que a pessoa ela percebe essa falta de energia, sabe? Essa falta de energia por conta de algum desses pilares. Bom, então sempre são esses quatro, né? Sempre. Se um enfraquece, todos vão sofrer. Então, por exemplo, como eu já disse, eu não gosto de fazer exercício, mas é nítido o impacto do exercício no meu nível de energia, principalmente pela manhã, porque o que acontece? Eu já sou muito voltada a esse outro lado, da meditação, da oração, do estudo. Então, essas coisas elas estão sempre meio que equilibradas na minha vida. Mas quando eu não estou com o exercício físico, pelo menos ali no básico, acaba que eu sofro muito com isso, sabe? Eu sofro muito com essa falta de energia. Até o meu humor muda, né? Isso daí já é comprovado, inclusive, cientificamente, né? Bom, mas começando pelo pilar do corpo, então, né? Não é só o exercício que vai nutrir o nosso corpo, né? Que vai alimentar o corpo. Tem também a forma como a gente se alimenta, a forma como a gente dorme, né? O alimento em si, a questão da exposição solar, né? Que é outra coisa também que hoje em dia eu faço mais porque eu tenho um bebezinho, então eu tenho que levar ele para passear, né? E acaba que eu também me exponho ao sol, mas antes eu não levava isso muito a sério, eu não ligava muito para isso.
Então é necessário a gente olhar para tudo isso, claro, uma coisa de cada vez, né? Mas ir ajustando todas essas questões. Então, por exemplo, se você já tem um sono desregulado, né? Não adianta amanhã você querer acordar 5 horas da manhã para fazer ginástica. Não vai conseguir, vai desanimar mais ainda. Então precisa ir pontinho por pontinho. Por exemplo, nesse caso do sono, né? Uma vez eu vi o padre Paulo Ricardo falando que a gente usa o despertador de forma errada, que a gente deveria usar o despertador para despertar a hora que a gente vai dormir, né? Porque assim a gente ia conseguir acordar mais cedo, né? Acordar no horário que a gente quer, fazendo a contagem ali das horas de sono. E realmente ele tem razão, né? Acaba que no final do dia a gente isso acontece comigo também, bastante, a gente está mais cansado, a gente parece assim que no final do dia a minha energia já foi pro beleléu, parece não, né? É verdade, porque a gente já passou o dia inteiro vivendo um dia inteiro. Então, acontece que no final do dia a gente parece assim que não tem mais um poder de decisão, de escolha, né, tão forte como de manhã. Então, a gente acaba escolhendo o que é mais fácil. E muitas vezes a gente sem intenção mesmo, né, acaba ficando ali vendo uma série, olhando no celular, e isso vai levando o nosso tempo de sono, né, porque a gente pensa que não está com sono, mas na realidade a gente já passou do horário ali de dormir, porque uma vez eu li um outro livro também, que o nome é Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, que fala sobre o ciclo circadiano, né? Como que o nosso corpo ele tem essa adaptação com o nascer do sol, o pôr do sol e tudo mais. E lá ele fala que a gente tem como se fosse um trem que passa. Então ele tem ali 9 horas, esse trem está passando para você dormir. 11 horas é a última passagem do trem. Então se tu perderes isso, a tua cabeça, né, o teu cérebro vai achar, o teu corpo na verdade, vai achar que realmente, tu vais achar que tu estás animado ali, né, para aquele dia e tudo mais, mas na realidade não, é que o trem já passou e aquela animação ali, na realidade deveria estar acontecendo, entre aspas, enquanto você está dormindo, porque é quando o nosso corpo está ali processando as memórias, fazendo tudo isso. Então é uma energia que o corpo utiliza, mas se você está acordado, você vai achar que você tem que estudar, que você tem que ler, que você tem que, né, assistir série, e aí tu está perdendo tempo precioso de sono, né? E perdendo essa regeneração aí do teu corpo também, entende? Então, no caso da alimentação, por exemplo, eu tenho conseguido seguir, né, tentando fazer ali boas escolhas, sem radicalismo e tal, praticando o jejum, que é uma coisa que eu gosto muito e que é também muito importante para a mente, para a alma, né? Porque quando a gente pratica o jejum, a gente acaba por se esvaziar, né? E dá esse espaço para a gente pensar, para a gente meditar, né? A produtividade melhora muito, a gente desinflama, né? Então são muitos benefícios do jejum, né? Mas claro, é uma prática simples, mas é importante, né? Que não é todo mundo que pode fazer jejum, né? Pessoas que têm alguma doença, pessoas também que é mulher grávida não pode, então tem que ter um pouco de cuidado aí, mas dá um Google aí, dá uma lida sobre isso que você vai ver que é muito interessante e muito benéfico pra gente. Bom, no pilar da mente, né? O que acontece? A mente, ela é a porta de entrada, né, para os pensamentos que formam a nossa vida, né? Que a gente sabe que muito do que a gente vive são por conta das histórias que a gente se conta, né? Então, o que você consome mentalmente, ele molda o seu comportamento. Então, a gente pode falar também aqui sobre o excesso de informação que atrapalha, né? Já parou para pensar que a sua mente ela pode estar cansada antes mesmo de você levantar da cama? Só por causa desse monte de informação que você vem recebendo? E essa semana eu estava assistindo uma aula e o professor estava falando sobre a razão, né? No sentido de ser uma das faculdades humanas, que ela recebe ali todas as informações que os nossos sentidos captam e ela forma um conceito. E quando a gente, né, ele deu até esse exemplo, quando a gente começa a gente quer aprender a fazer alguma coisa, ele até falou assim, quer aprender a fazer crochê. Aí tá, tem a ideia ali, tem um negócio aqui, assistir um vídeo aqui no YouTube, beleza. E de repente você resolve pesquisar tudo sobre crochê.
a tua razão vai ficar meio confusa e não vai conseguir formar esse conceito. Então, esse excesso de informação acaba nos atrapalhando muito, muito. Só que a gente não percebe, a gente acha que a gente está até mais inteligente, né? Quando na realidade não. A gente acaba piorando a nossa situação. Então, essa questão de abrir logo as redes sociais, né, cedo, assim que acorda, já abrir o Instagram, já abrir o WhatsApp, que seja, né? Troca isso por uma atividade que seja mais calma, uma atividade que não te traga tanta informação, né? Porque aquilo ali, todas aquelas cores, toda aquela rapidez, aquilo ali já vai esgotar a tua energia, aí logo de manhã cedo. Então, tem 3 maneiras que eu posso colocar aqui, simples de nutrir a mente. Por exemplo, uma leitura de qualidade, né? Conversas com pessoas que são edificantes para você, com pessoas que você gosta, né? Não conversa onde você vai só falar da vida dos outros ou falar de coisas que, né, não fazem o menor sentido. E também limitar informações tóxicas. Por exemplo, né, essa semana teve uma situação aí na internet, né, que até saiu um vídeo do Felca chamado Adultização. E é perceptível em mim, quando eu assisto esse tipo de coisa, né, até porque eu tenho um filho, aquilo me deixa mal, sabe? E tudo bem, a gente precisa dessas informações, né? Porque senão também a gente vai achar que o mundo é um mar de rosas e pode acabar não protegendo nosso filho. Mas a gente não pode pegar aquilo ali e ficar assistindo um monte de coisa sobre aquilo, porque senão a tua cabeça só vai pensar naquilo, a tua vida vai, naquele dia ali só vai ficar naquilo, entendeu? E no dia eu assisti o vídeo e eu vi a opinião do fulano, a opinião do ciclano, não sei o que sobre isso, sabe? Então, assim, a gente meio que tem uma falsa impressão de que tá fazendo alguma coisa que é boa, sabe? Tô fazendo alguma coisa que eu tô me interagindo, que eu tô me inteirando, que eu tô, né, entendendo mais sobre o assunto, quando não, você tá colocando um excesso de informação ali que vai te prejudicar. Então, faz essa pergunta aí para você. O que você tem colocado na sua mente, né, que tá drenando a sua energia? Bom, pilar da alma. Existe uma diferença entre alma e espírito, como a gente já falou, né? Então, a alma, ela é o intelecto, as vontades, as emoções, tudo isso está dentro da nossa alma. E o espírito é a nossa relação com Deus. Então, o espírito, eu gosto de dizer que é mais assim, de cima para baixo do que de baixo para cima, entendeu? Então, como que a gente pode alimentar a nossa alma? Né? Tem várias formas, como gratidão, música, arte, beleza, a arte, né? Isso tudo toca a nossa alma. Pode prestar atenção. Se você entra, por exemplo, numa igreja bonita, né, que você tem toda aquela dimensão ali que remete ao céu, você tem uma sensação boa na sua alma, né? As virtudes também, né? Começar a trabalhar as virtudes dentro da gente, né? Diminuindo os vícios. A educação da vontade, que é o principal, inclusive eu poderia dizer aqui, né? Perdoar, pedir perdão. Mas voltando aqui um pouquinho nessa educação da vontade, é a gente começar a fazer escolhas, né? Não olhando só para o que a gente quer, né? Para as nossas inclinações, para o que é mais fácil, para o que é mais prazeroso. É a gente começar a escolher, nem que seja na verdade, nem que seja não, nas pequenas coisas, o que é mais difícil. Então, de repente, tomar um café sem açúcar, né? O pessoal gosta de falar muito aí do banho gelado. E às vezes isso não faz muito sentido, né? Mas por que eu vou fazer isso, né? Porque quando você faz isso nas pequenas coisas, né, você se torna mais forte para quando vierem as grandes coisas, né, você conseguir ultrapassar aquilo sem sofrer tanto. Entende? Então, uma vez eu estava fazendo um curso, inclusive, e o professor ele deu esse exemplo. Ele falou assim: não é a pedra grande, não é na pedra grande que a gente tropeça, são nas pedras pequenas, né, que a gente não vê. Então, né, nessas pequenas coisas, se a gente for trabalhando isso, a gente vai fortalecendo a nossa vontade, né, e a gente vai começando a ajudar essa água da alma, né, como eu coloquei aqui, né, como se fosse uma água turva, a decantar para que a gente consiga enxergar o espírito. E aqui, né, nesse ponto também, a questão do jejum que tem lá a ver com o corpo, mas também tem a ver com a alma, ajuda muito, porque é
é um excesso também às vezes, né? Tá comprovado cientificamente, né, que quando a gente faz jejum, o nosso corpo ele começa a trabalhar melhor, né? O nosso organismo ele começa a trabalhar com mais eficiência. Então é muito importante isso. Então a alma quando ela é bem alimentada, ela é como um jardim bem cuidado. Então se a gente não plantar nada nesse jardim, né? Ele não é que ele vai ficar daquele jeito, né? O mato vai crescer e essa água turva, ela vai ficando cada vez mais turva e vai ficar muito mais difícil da gente enxergar essa dimensão do espírito, né? E isso acontece rápido. É importante a gente saber disso. Por quê? Porque nós temos essa inclinação, entende? Então, é uma coisa que eu tenho trabalhado muito é isso, é tentar educar a minha vontade. E assim, não é em tudo, tá? Não é em tudo porque a gente não consegue, a gente precisa ter isso em mente. Comece pequeno, comece devagar, comece pelo básico. Então, olha, só por hoje, né? Tipo, só por hoje eu não vou comer esse docinho. Só por hoje eu não vou colocar açúcar no meu café. Só por hoje eu vou tomar banho, eu vou colocar o primeiro minuto do meu banho com a água mais gelada, entendeu? Então são pequenas coisas. Não adianta querer mudar tudo, como eu já falei aqui em outros vídeos, porque a gente não consegue, a gente acaba desistindo, tá? Inclusive, só que, ai meu Deus, tomara que esse vídeo não fique muito longo, mas eu vi uma pessoa falando também, né, sobre, ela deu um exemplo, né, ela disse, uma freira estava falando sobre isso e disse assim, que estava tendo uma conversa, né, lá no inferno com os assistentes lá do demônio e que eles falaram assim, olha, tá todo mundo se cuidando, tá todo mundo querendo ser mais virtuoso, tá todo mundo... Não tá preocupado com isso não, né? Não tá preocupado com isso não. Tá todo mundo empenhado aí em mudar tudo na sua vida. Aí, acho que o demônio pegou e falou bem assim, não tô não, porque a minha arma mais eficaz já vai aparecer aí, que é o desânimo. E o desânimo ele vem quando a gente resolve querer abarcar o mundo com as pernas, né? Quando a gente resolve também querer, é lógico que o desânimo tem outras causas, né? Não tô falando disso aqui, mas quando a gente resolve fazer tudo de uma vez e a gente não dá conta, acaba que o desânimo ele toma conta da gente também, né? Então, e no pilar do espírito? O espírito, eu até coloquei aqui, é como um terraço aberto para o céu, né? Então, aqui no pilar do espírito, a gente precisa ter práticas espirituais, né? Então, para quem tem uma religião, são as práticas que a tua religião te coloca ali, né? Então, a oração diária, ler a palavra de Deus, né? No caso da religião católica, os sacramentos, o silêncio e a contemplação, porque é aquele negócio, né? Quando a gente... que eu já ouvi muita gente falando, né? Quando você ora, você fala com Deus. Quando você medita, é Deus que fala com você. Só que meditar aqui nesse contexto não é simplesmente ficar sem pensamentos. Principalmente, né, você ter ali um apoio muitas vezes, né? Claro, você tem a sua oração pessoal e tudo, mas quando você tem uma leitura ali que te edifica, uma leitura que te alimenta, como por exemplo a Bíblia ou livros espirituais mesmo, você vai meditar em cima daquilo ali. Então, muitas vezes, é ali que você vai ter os melhores insights da sua vida, né? Nesse momento de reflexão, porque as outras coisas que você vive, que você lê, estão tudo decantando ali dentro, então vão tudo se conectar. Então, é muito importante a gente fazer isso. E é muito importante também a gente diferenciar, né, emoção de vida espiritual, né? Nem sempre sentir, né? A gente vai sentir alguma coisa, né? Mas mesmo assim a gente decide buscar, né? Então eu até vou colocar aqui, né? A fé não depende de sentir, mas de permanecer. Então é como o sol, mesmo atrás das nuvens, o sol continua lá, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não sinta, né, na nossa pele, ele continua lá. E São Francisco de Sales, ele dizia que a gente deve continuar buscando a Deus não pelo que a gente sente, mas porque Deus é Deus, né? Pelo valor da oração, da missa, do terço, de tudo isso que a gente já sabe o quanto vale, né? Que não muda só porque o nosso humor mudou, só porque a gente não está sentindo nada, né? Se a gente for pensar assim, né, a gente vai querer sentir todo dia alguma coisa e a maioria dos dias a gente vai se frustrar. Então a constância verdadeira ela é essa, permanecer fiel, porque Deus é digno, é fiel, né? E é por isso que a gente faz isso. A gente não faz pelo que a gente vai sentir, a gente faz porque
além de ser nosso dever fazer, né? Isso é bom também para a nossa vida, para a gente, né? Porque é aí que está a nossa felicidade, né? Nessa transcendência, né? Então, se você não é religioso, não acredita, mas eu tenho certeza que você tem essa abertura para o transcendente, né? Para o que está para além daqui, né? Então, hoje, boa parte das coisas na minha vida, né, elas acontecem, dessas coisas na minha vida, elas acontecem durante a manhã. Mas é importante a gente pensar, né, que algumas coisas também, a maioria das coisas, a gente precisa levar durante todo o dia. Que não é uma coisa de fazer, é uma coisa de consciência, sabe? Da gente ter autoconsciência, por exemplo, de que Deus, ele está presente na nossa vida, ou o que quer que você acredite aí, mas se você acredita que existe, né, essa nossa abertura para o espírito, essa parte transcendente, isso está com a gente o tempo inteiro, né? Então, lembrar o tempo todo que Deus está presente, né? No meio das panelas que a gente está lavando, no meio das fraldas que a gente está trocando, no meio do meu relatório aqui que eu estou fazendo, no trabalho, né? No meio de uma conversa com uma pessoa. Então, ter sempre essa presença diante da gente. Porque quando a gente tem essa presença e a gente passa a pensar que a gente pode fazer tudo com essa presença, né? Isso muda a nossa vida, porque aí a gente já está trabalhando a dimensão espiritual e a ideia é essa, né? É a gente viver nessa harmonia, nesse alinhamento, vamos dizer assim, né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente o tempo inteiro, né? Então, assim, antes de dormir também, né? Ter esse compromisso de fazer um breve exame de consciência, né? De olhar para o seu dia, olha, porque na realidade, né, cada dia a gente nasce e morre, né? Nasce e morre. Então a gente não sabe, né? Apesar da gente ter quase certeza que o dia seguinte, né, vai amanhecer ali, porque a gente tem uma certeza, mas pode ser que não, né? Pode ser que não amanheça pra gente. Então é importante a gente se responder essa pergunta: como é que foi meu dia? Né? Eu vivi para quê hoje? Onde é que estava a minha atenção hoje? Né? Onde que estava o meu coração hoje durante todo o dia? Né? Olha, nesse dia que eu assisti o vídeo, né, lá do Felca, por exemplo, eu percebi que o meu dia ficou todo envolto nesse assunto, né? E isso não me fez bem. Né? Não me fez bem. Eu precisava saber, entender, mas eu precisava, ó, tá bom, beleza, aqui eu já entendi, agora eu vou passar para outro assunto aqui. Então, a gente precisa ter essa reflexão diária, porque senão a gente vai entrando nesse piloto automático, né, ruim, e acaba que depois a gente se perde, né, no meio de tudo isso, né? Então, cada pessoa tem as suas práticas, né? Mas o que eu quero que você guarde desse vídeo aqui são esses 4 pilares, né? Corpo, mente, alma e espírito. É como se eles fossem as pernas de uma mesa, né? Não negligenciar nenhum deles, perceber que não tem muito trabalho, né? Tirando o exercício. É mais uma questão de autoconsciência mesmo de tudo isso, né? Do que você está escolhendo a cada momento. Isso também leva tempo, né? Para a gente começar a ter essa percepção, sabe? Escolher com consciência, abrir espaço realmente para o que importa, né? Que nesse caso é a gente mesmo, né? É a nossa alma, é a nossa vida que importa, né? Nesse contexto que eu estou colocando aqui. Então começa pequeno, escolhe uma ação para cada uma dessas áreas, para cada um desses pilares, né? E vai vendo como isso vai aumentar a sua energia, vai trabalhando isso no dia a dia. Não adianta que nada disso é definitivo, né? A gente precisa ter essa consciência também de que a cada momento, né, da nossa vida as circunstâncias mudam e essas coisas também elas mudam, não mudam no sentido de que a gente vai negligenciar alguma delas, mas às vezes uma está mais em alta, outra está mais em baixa, né? Mas é importante a gente ter isso no nosso coração. Porém, né, apesar de estar em alta ou em baixa, mas a nossa intimidade, né, com Deus, a nossa abertura para o Espírito, ela tem que estar sempre numa progressão, né? A gente precisa ter isso em mente, de querer sempre essa progressão. Então, você não precisa virar tudo de cabeça para baixo de uma vez, mas também não pode esperar sentir vontade para começar, né? Então, você não vai mudar a sua vida mudando só a sua agenda, mudando somente essas coisas que a gente olha para fora. A gente precisa começar a mudar de dentro para fora, né? Mudando a base que sustenta tudo, que é o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito.
e a sua vida vai mudar, como eu falei, de dentro para fora. Então, a ordem interna, ela reflete a ordem externa, né? Então, e se esse vídeo se esse vídeo te ajudou, compartilha com mais alguém, curte, né? Deixa aqui seu like, se inscreve no canal, que a gente tá sempre por aqui toda semana, tá bom? Te vejo semana que vem. Beijo!